Hello, titia chegou, minha gente! Conforme prometido, né, eu disse que traria aqui um conteúdo do Vital de um texto antigo onde ele falava, né, do poder da intercessão, de como a gente pode intencionar pelas outras pessoas, e aqui está, do dia 13 de abril de 2022, texto do Vital, com o título O Poder da Intercessão. Amados, quando entendemos o poder e o amparo que nos foi confiado pelos desígnios do alto, a vida aqui no plano físico fica muito mais agradável. Tudo aquilo que entendemos como problemas, dificuldades e situações de desconforto, na verdade são obstáculos que nos ensinam a nos tornar vencedores. Cada alma em corpo físico vem com um determinado plano encarnatório a fim de evoluir, experienciar e levar o aprendizado para as suas versões mais elevadas. Muitas vezes dizemos e até entendemos que uma alma em suas versões mais elevadas sabe tudo. Não é verdade. Ela tem o potencial de tudo saber e de tudo entender, mas o que ela precisa de fato é experienciar cada situação em mundos inferiores, pois os mundos superiores não oferecem tais oportunidades. A consciência das almas em mundos superiores é muito alargada e a percepção também corresponde ao grau de frequência predominante por lá. Mas não é um campo fértil onde as almas possam passar pelas experiências mais duras, como aqui na Terra, por exemplo. Esta é a razão que faculta as almas elevadas enviarem fractais para mundos de terceira dimensão. Os encarnados na Terra são fractais de almas que formam cada qual a sua mônada e por isso todos têm o seu eu superior. Experienciar a dualidade é viver as polaridades dentro de um mundo 3D. Cada alma encarnada vai passar pelas mesmas lições que as demais, porém em tempos diferentes. É a forma mais prática que pode facilitar a ascensão delas. Enquanto uma experiencia determinada lição, outras almas já passaram por ela, o que cria uma oportunidade de se prestar auxílio. O auxílio também pode se chamar de caridade ou solidariedade. Quando alguém vê um ser humano passando por tremendas dificuldades, ele consegue compreender a situação melhor do que aquele que passa, uma vez que ele já passou aquela situação. Estando em posse da experiência vivida antes, é possível a ajuda caridosa. Mas antes de ajudar, necessário se faz que se exercite a compaixão. Entender que as lições que o outro passa fazem parte de seu aprendizado, que são elas que lhe facultam a frequência do alargamento de sua consciência. São tais experiências que moldam o caminho da ascensão. Lembrando sempre que estamos numa escola de almas. Seria mais trágico se todos precisassem passar pelas provas ao mesmo tempo. Estando em degraus diferentes da escada, os da dianteira sempre podem auxiliar os que vêm atrás. A falta de conhecimento faz com que a maioria interceda de forma equivocada em favor dos que passam pelas provações. Quase que invariavelmente se pede que Deus livre o outro de tais provas. Seria a mesma coisa que pedir ao professor da escola que livre o aluno dos testes escolares. Seria mais um prejuízo do que um auxílio, não é verdade? Então, quando você tem a intenção de ajudar alguém e isso exige uma intercessão em seu favor, claro que ela é muito útil, mas o resultado é alcançado somente se for feito da forma correta. Temos a garantia de que nenhum pedido honesto deixa de ser atendido. Jamais. Essa lei é divina. O segredo, então, é fazer os pedidos honestos. Não seria honesto pedir para Deus livrar o outro das provas que lhe ensinam e que mostram o caminho da evolução de sua alma. Porém, quando compreendemos que cada um passa exatamente por aquilo que precisa passar, nos envolvemos em solidariedade e a caridade entra em cena. Entendemos que ele está cumprindo o seu próprio plano de alma, que foram as provas pedidas para passar nesta atual existência, que são as oportunidades que agora chegam a fim de cumprir o aprendizado que lhes falta. Imbuídos dessa compaixão, podemos interceder em seu favor, não para pedir que lhes sejam tiradas as provas, mas que lhes seja facultado o amparo divino, que lhe possa inspirar os caminhos mais suaves do percurso e que ele encontre as maneiras menos dolorosas durante tal aprendizado. Sempre levando em conta que tudo que o outro passa é de fato uma oportunidade para aprender. A intercessão honesta sempre funciona.
Quanto mais pessoas o fizerem em favor da mesma pessoa, mais ela se potencializa. Mas é preciso fazer da forma que foi descrita aqui. Como sugestão, eu diria uma forma que costumo utilizar quando o faço. E aí o Vital traz, né, a forma que ele utiliza. Respeitando o plano de alma você diz o nome da pessoa, eu peço à providência divina que seja oferecido a ele ou a ela o amparo necessário e a cura possível, mesmo compreendendo que são suas provas escolhidas, que suas dores sejam amenizadas dentro do que lhe faculta a providência divina. Envolver o outro no amor incondicional, enviar boas energias, enviar luz e outras maneiras que eventualmente possas ser inspirado é também uma contribuição muito importante. E por fim, lembrar que somos co-criadores ilimitados. Todo bem que fizermos ao outro será o bem que recebemos em troca. A colheita sempre depende da semente que é lançada. Somos muito mais do que nos fizeram acreditar. Confia no plano, pois é Deus que está no comando. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê! Aí está, né, o texto do Vital que fala dessa questão, porque muita gente tem dúvidas, né? Se pode pedir, se não pode pedir, né, como pedir. Uma coisa é você intencionar, né, ajudar. Outra coisa é você interferir, né, naquela situação. E muitas vezes, na tentativa de ajudar, quando a gente interfere, a gente pode tirar da pessoa exatamente a lição que ela pediu para passar, justamente para lapidar ou para aprender aquilo que lhe é necessário. A gente precisa também ter o cuidado com o seguinte: o fato da gente entender as leis universais, a lei do retorno principalmente, nos traz a compreensão de que ninguém passa o que não precisa passar e que tudo aquilo que a pessoa está experienciando faz parte do plano de alma dela. Não quer dizer que isso deva nos tornar seres desprovidos, né? Exatamente de compaixão. Ele está pagando karma. Oi? Você sabe se ele está? Talvez ele esteja trazendo uma lição para você. Não que ele esteja pagando karma, que é um termo que eu não gosto muito. Então a gente sempre precisa lembrar de que compaixão é fundamental. Compaixão para entender o problema do outro e para se colocar à disposição de auxiliar naquilo que for possível. Porque existem muitas formas de você auxiliar. Às vezes financeiramente, às vezes fisicamente, às vezes mentalmente, muitas vezes emocionalmente, psicologicamente e tantas vezes vibracionalmente, né? Com uma oração, com uma prece, com uma intenção. Sempre respeitando o eu superior daquela pessoa a quem a gente pretende ajudar. O nosso eu superior é a nossa versão mais elevada de alma. Então é a ele que nós precisamos recorrer, inclusive quando a gente precisa de uma orientação, de uma luz, de uma cura. E é ao eu superior do outro que a gente se dirige com a mesma intenção. De acordo com o plano de alma, o merecimento, o direito divino e a autorização de fulano, eu envio a minha vibração para que ele possa atravessar esse processo da melhor forma possível, extraindo aquilo que lhe for necessário, de forma que ele possa ter suas dores amenizadas. Veja que você está colocando aí, né, a autoridade do eu superior da pessoa, né, e condicionando ao plano de alma dela, ao merecimento dela, ao direito divino dela. E está tudo bem. Gente, se a gente não tivesse o direito de intencionar pelas pessoas, como seria? O mal já teria se sobressaído nisso, já teria vencido esta guerra.
sem a menor sombra de dúvidas. O bem atua. Só que o bem não atua passando a mão na cabeça de ninguém. Quando você entende o tal do plano de alma, você fala, putz, é isso mesmo. As coisas tendem a se tornar mais claras. Porque você compreende exatamente isso, que é aquela lição que a pessoa necessita, mas sem a arrogância de achar que ela está pagando um karma e que você... Tô nem aí, ela que se vire. Nós estamos aqui para exercitar a solidariedade, a compaixão, o amor, o respeito. E muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é de fato de uma vibração, de uma intenção amorosa, sincera, acolhedora, para que ela receba no seu campo esse fluxo energético e isso a impulsione, para que ela faça, obviamente, o movimento dela, e ela precisa fazer o movimento dela. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de não interferir. Vamos fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje no planeta. O que cabe à humanidade, cabe à humanidade. Ninguém vai interferir. Nem os galácticos, nem os irmãos da espiritualidade, não. Eles já estão fazendo a parte que lhes cabe. E o que cabe a nós? É a mesma coisa. A gente tem esta sabedoria. Nós ainda temos, lógico, um grande caminho, um longo percurso, mas a gente já consegue entender, compreender questões assim, eu diria, cruciais para a nossa vivência neste planeta, e que esta vivência seja experienciada com muito equilíbrio. Uma delas é entender essas leis universais, e é também entender o seu papel, ou o nosso papel, de seres que estão aqui para experienciar aquilo que as nossas versões superiores não podem experienciar. E neste processo, nós temos o privilégio de conviver com pessoas às quais nós podemos ajudar e que podem nos ajudar também. É uma troca riquíssima. Não existe uma só alma que não precise de alguém. E não existe uma só alma que não possa ser útil a alguém. Senão já não estaria mais aqui neste planeta. É tudo muito, muito, muito bem estruturado. O Vital fala num determinado trecho aqui, essa frase precisa ficar muito clara. Nenhum pedido honesto deixa de ser atendido. E é verdade, mas precisa ser honesto. Não certos pedidos que a gente vê por aí que você fala, meu Deus do céu, que visa única e exclusivamente o seu próprio bem, vamos dizer assim, ou eu quero ganhar na loteria, que o meu time ganhe hoje, porque quero que fulano se ferre, Oi? Tem gente que pede pro outro se ferrar em oração. Tem. Isso não é um pedido honesto. Pedido honesto, como já foi falado, é você se colocar como alguém que disponibiliza a sua energia e a sua intenção amorosa em prol de alguém que esteja precisando, de apoio naquele momento, suporte espiritual, suporte energético, enfim. E é simples. O que complica é o sistema, como sempre. É muito simples. Você quer ajudar alguém? Ajude. Quer uma outra forma de ajudar alguém? Limpe as memórias que você compartilha com ela. Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação, um problema sério de saúde. Divindade, limpe em mim as memórias de tal problema de saúde que eu compartilho com fulano de tal. Se ela está aí com essa doença, é porque você possui as suas memórias com relação a essa doença. E essa situação te permite limpar essas memórias, para que não te cause dor, não te cause desconforto, e de alguma forma você acaba também colaborando com o processo da pessoa. Quem acompanhou o trabalho que eu fiz com o Ho'oponopono
Tem um dado momento que eu mostro essa questão, né, da limpeza que é realizada ao você compartilhar, né, pedir para limpar as memórias compartilhadas. Quando o pedido sai do consciente, vai para o inconsciente, do inconsciente ele vai para o superconsciente, que é o nosso eu superior, e aí sim sobe para a divindade. A divindade acata o pedido, libera o maná, que é uma energia de cura, que vem transmutar as minhas memórias e as memórias com quem eu compartilho. E aí, né, se dissolvem aqueles cordões Aka, que são os cordões energéticos que nos ligam. Então também é uma forma de você colaborar num processo de cura de outra pessoa. Você não faz na intenção de curá-lo, porque a gente só trabalha as nossas memórias, não a do outro. Eu não tenho acesso à memória de ninguém, só as minhas, embora estejamos todos, né, conectados, mas eu limpo as minhas memórias. Mas aquilo que eu compartilho com os outros, de alguma forma, quando eu peço para limpar e é limpo, pode ajudar a limpar no outro também, o que acaba, sem sombra de dúvidas, gerando também um processo de cura. Tá bom, gente? Eu vou ler aqui mais uma vez a forma como o Vital fala, né, desse pedido. Vocês vão ter aqui na descrição o link desse texto do Vital, tá? Para quem quiser depois copiar, de repente, é só clicar no link do texto, vocês vão ser direcionados para o texto e vão poder copiar. Então, como é que ele fala? Respeitando o plano de alma da pessoa tal, eu peço à providência divina que seja oferecido a ele ou a ela o amparo necessário e a cura possível, mesmo compreendendo que são suas provas escolhidas, que suas dores sejam amenizadas dentro do que lhe faculta a providência divina. Certo, minha gente? Então fica aqui esse texto do Vital do dia 13 de abril de 2022, o poder da intercessão, tá bom? Um abraço grande para você, meu querido Vital, e um beijo grande para vocês, crianças amadas do meu coração. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijos, até lá!